Glória a Deus, glorificado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja bendito para todos sempre. Amém. Mais uma vez aqui é Valdo Sá. Estamos iniciando a live de hoje para conversarmos um pouquinho sobre Deus, que é aquilo que me move, é aquilo que mais chama atenção na minha vida, Deus, e eu estou sempre falando de Deus para todas as pessoas. Não tenho vergonha, não me envergonho. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Glorificado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando sim a nossa live em nome do Senhor Jesus Cristo com a única intenção de que o nome do Senhor seja glorificado. É só o que eu quero, é só o que eu espero, é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Muitos tentam dizer que conseguem viver sem Deus. Eu confesso que não dá certo, não. Alguns tentam, né? Alguns se iludem, acham que é necessário. Eu não consigo. Por isso que nós estamos sempre fazendo essas lives para a gente conversar sobre Deus, que é o que me move. É a mola mestra que move a minha vida. E mais uma vez, convidei o nosso amigo Vitão. Ele já deve estar por aqui, deixa eu ver. Para a gente falar sobre Deus. E hoje buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para você, o que é que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Está aqui o Vitão. Vitão, manda aí o convite aí. Deixa eu ver se consigo mandar aqui o convite, Vitão. Vitão, convidar, concluir. Não sei se foi. Eu sou um cabo assim meio analfabeto. Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, questionam a ação de Deus, a presença de Deus. Estou te aguardando, Vitão. Como falar de Deus diante de uma pandemia? Meu Valdão. E lá, grande Vitor. Como falar de Deus diante de uma pandemia que está levando tanta gente boa? Estamos aqui para isso, para tentar falar de Deus, tentar levar Deus o máximo que a gente puder, porque nós somos limitados. Com toda certeza. Mas eu sou atrevido, eu posso ser limitado, mas eu sou atrevido, eu não paro de falar de Deus, não. Grande Vitor, como é que você está? Tô muito bem, meu amigo. E você, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Ansioso aí pra conversar, cara, sobre isso, que é importante demais a gente entender esse tema, sabe? Essa relação de buscar primeiro o reino de Deus. Você pode levantar um pouquinho o seu celular que tá cobrindo um pouco. Cara, eu já botei numa parte mais alta aqui, cara. Tá cobrindo. Mas se tu ver a gambiarra que eu botei aqui, tem um livro, tem uma caixinha de som, aquelas portáteis, Não, tem uma caixinha de manteiga cheia de gesso, uns arames. Ah, beleza, cara. Se eu botar mais gambiarra aqui, meu amigo, é um negócio. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar falar aqui com você sem esse negócio aqui de gambiarra. Agora, do jeito que tá mexendo aí, pra quem tem labirintite, é um veneno. Pronto, assim acho que ficou melhor. Meu querido, a passagem bíblica, Mateus 6, 33, fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sim, isso. É isso que estou procurando aqui. Isso, Mateus 6,33, exatamente. Mateus 6,33. Decorei antes de começar a live. Diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Não sei se acontece com você. Você conhece pessoas que leem esse versículo ao contrário? Ah, cara, com toda certeza. Com toda certeza. A gente primeiro busca as coisas que Deus quer nos oferecer e pode nos oferecer.
para depois é que a gente vai buscar É, a Deus, né? pronto, justamente, cara, é um ponto muito interessante, sabe? Eu tava vendo sobre isso. Quando você tocou sobre esse assunto, cara, eu fiquei pensando, caraca, velho. Tipo, a gente nós temos o costume de sermos mimados, sabe, cara? Mimados demais, Evaldo. Ou acreditar nas nossas próprias potencialidades, sabe? A gente confiar nas nossas mãos, sabe? E o engraçado disso, Evaldo, é que muitas das vezes, cara, nunca dá certo. Na maioria das vezes não dá certo, certo? E você continua confiando em sua própria força. Só porque buscar primeiro lugar o reino de Deus realmente é. Eu estava comentando uma vez sobre a Isabel, com a Isabel, sobre a questão da diferença do crer e do acreditar. Que é uma diferença, né? Rapaz, eu acredito que existe Deus. Eu acredito que existe Deus. Mas o crer, quando Jesus fala aqui que aqueles que creem em mim farão obras como estas que eu as faço e ainda maiores que essas. Então, é, crer significa amar ao Senhor realmente em primeiro lugar em nossa vida. Mais um É, texto bíblico que você trouxe e que muitos falam, leem e querem viver de trás para frente, né? justamente. Fala para mim da sua experiência da nossa primeira live, como é que foi? Nossa, cara, nossa, eu tava nervosão, mas fiquei assim depois. Foi tão bom, fluiu de uma forma tão positiva que poxa, só mandei depois, cara, eu quero outra, porque não tem condição. Mas você sabe que o bicho pega, né? Depois que a gente faz uma live Jus- como aquela, nós somos obrigados a viver tudo aquilo que nós falamos lá naquela live. Com toda certeza, com toda certeza. Falar Isso é outra coisa verdade. é viver o que se fala, né? Quando eu fiz Com o toda curso certeza. de pregação, eu fiz tanto o curso de pregação na igreja presbiteriana, como também na renovação carismática. Muda pouca coisa. E eles sempre falavam a mesma coisa, tanto na renovação carismática como na igreja presbiteriana. E olha que o curso de pregação, de pregador na igreja presbiteriana é alto nível, sabe? Não é qualquer. Caraca, show. E eu adorei, se eu pudesse, eu estava lá até hoje, porque é muito bom, é muito rico. E na renovação carismática também, muita riqueza. Mas eles falavam a mesma coisa. Quando você for convidado para fazer uma pregação, verifique se você está vivendo aquilo que você vai pregar. Isso, É uma diferença muito grande entre você falar e viver. com Tá? toda certeza. E Deus precisa ser vivido em nossa vida para que a gente possa falar de Deus. Por isso que nós falamos hoje sobre o tema, buscar primeiro o reino de Deus, porque o mundo está nos oferecendo vários deuses com D minúsculo. E a gente está se enganando, Verdade, mano. e está se iludindo com esses deuses. Por isso que muitas pessoas, não importa se evangélicos ou católicos, muitas pessoas que antes buscavam Deus, hoje estão abandonando a Deus, É, porque estão se iludindo com esses falsos deuses, com D minúsculo, bem minúsculozinho mesmo, estão fugindo da presença de Deus. Por isso que eu estou gritando e peço a sua ajuda. com Buscai toda o certeza. reino de Deus. Fala para mim, o que significa buscar o reino de Deus para o Vitor César? Nossa, cara, é dependência extrema, extrema do Senhor, sabe? Porque a gente vê antes de começar esses versículos, lá iniciando no versículo 19, Jesus ali já estava falando sobre a preocupação com as riquezas que as pessoas têm, sabe, Evaldo? Cara, quando eu começo a analisar isso, eu vejo uma situação assim. Já aconteceu isso muito tempo atrás, continua a acontecer e vai continuar acontecendo das pessoas buscarem, Evaldo, aquilo que é material e aquilo que é corruptível, sabe? Porque se eu procuro tesouros nessa terra para ser alguém, e não o contrário, Evaldo, eu preciso ser alguém primeiro, entendeu? Eu preciso ser alguém primeiro. Eu digo para ti, Evaldo, que as maiores conquistas que eu tive, pessoais, cara, foi a minha relação que eu tive com as pessoas, sabe, cara? A minha relação que eu tive com Deus primeiro, por ter me abençoado com a oportunidade de poder conhecer a palavra. E que muitas pessoas não têm essa oportunidade, certo? E nem a fazem por merecer, cara. Porque quando uma coisa é dada de graça para você, talvez as pessoas não dão tanta importância assim ou tanto valor, entendeu?
Mas se fosse ser dada como um posto, como porque tinha que fazer, porque tem que fazer, e as pessoas são obrigadas a fazer, as pessoas parecem que fazem, Valdo. Aí tipo, para mim é isso, sabe? Buscar o Senhor, as pessoas invertem, buscam as riquezas em primeiro lugar e Uhum. agradecem a Deus por serem ricas, mas não, mas não fazem o contrário. Porque o Senhor é o dono da riqueza, o Senhor é o dono de de tudo isso, mas não é isso o objetivo dele para nossa vida. Tanto é que ele E veio e deixou um padrão, né? Tanto é que ele veio e deixou um padrão a ser seguido. eu tô te dando atenção, que eu tô procurando uma caneta aqui, viu? Complicado aí, meu amigo. Meu irmão, você disse uma expressão aí bem interessante. Precisamos ser, É. tá? E você falou conhecer a palavra. O que significa conhecer a palavra? Conhecer aquele que a inspirou a escrever, né? Conhecer ele. Tá, vamos Não lá. tem como. Não tem Deixa- como. Vá. tá, Faz a vamos sua lá. pergunta aí. Tá, eu que eu fiz um script aqui, vamos lá. Ah, tá, vamos seguir, Script vamos aqui lá. fazendo outra pergunta. Vamos lá. Buscar primeiro o reino de Deus. Você falou que essa primeira parte significa você ser dependente de Deus. Nós não Sim, queremos ser dependente de Deus, nós queremos ser independente. independente, justamente. Tem pessoas que até dizem assim, tá, Deus, tu tá enchendo o saco. Peraí, fiquei um pouquinho aí que eu vou apular e volto já. E muitos nem voltam, tá? Sim. Trabalho, o trabalho, um relacionamento amoroso, um namoro, por exemplo, faculdade, essas coisas são necessárias para nós. Ponto. Sim. Ninguém está dizendo que você não deve namorar, não deve trabalhar, não deve casar, não deve coisa. Ninguém está dizendo isso. O que a gente está querendo Uhum. dizer, quando buscar a Deus em primeiro lugar, significa dizer o quê? Namorar e levar Deus junto. Trabalhar e levar Deus junto. É. Estar em família e Deus ser o chefe principal daquela família. Onde quer que você esteja, que Deus esteja. Ou Uhum. uma frase simples. Quando você for fazer uma coisa, antes de fazer, chegue para Deus e pergunte: e aí, Deus, o que é que o senhor acha? Não é simplesmente ser escravo, é como você falou, é ser dependente de Deus, na única Uhum. intenção de que, se Deus é Pai, Deus não quer o meu mal, eu vou perguntar a Uhum. Deus o que é melhor para mim. Então não é ser Justamente. dependente, é reconhecer o poder de Uhum. Deus e a autoridade de Deus. Assim como você reconhece a autoridade da sua mãe, a autoridade Sim. do seu pai. Não sei se você está trabalhando por causa da pandemia, mas você tem um patrão, você reconhece a autoridade dele. Aí a gente coloca assim: poxa, se eu reconheço a autoridade do patrão, se eu reconheço a autoridade do pai e da mãe, qual a dificuldade de reconhecer a autoridade de Deus? Então, depender de Deus é saber que Deus tem resposta para tudo e para todas as coisas, e saber que com Deus eu posso tomar a melhor decisão e ter as melhores respostas. Até Você mesmo falou num tudo. momento de dor como esse que nós estamos vivendo, Uhum. a gente ser tão dependente de Deus ao ponto de chegar assim: Deus, está doendo, eu não vou mentir para o Senhor, não, mas está nas tuas mãos. A pessoa que eu amo se foi, está doendo. É. Mas faz um favorzinho para nós dois, toma de conta dessa pessoa aí, porque ela já foi embora, não está mais. Val. Com Entendeu? toda certeza, cara. Com toda Isso é que você certeza. depender de Deus significa abrir a boca e dizer: eu dependo de Deus para tudo. Até É você que isso está se aí. preparando para o vestibular, chega assim: Deus, é o seguinte, eu dependo de ti para tudo, eu quero fazer vestibular. Mas, se não for da tua vontade, me diz aí alguma coisa, me dá um caminho para Por trilhar. favor, ligeiro, né? Por favor, Vai, vai. por favor, se você puder dar umas carreirinhas assim, por favor, faça um negócio ligeirinho, né? Porque o negócio está passando e aí tô, tô ficando bonito, mas pobre, né? Aí tem condição. Não é isso, meu querido. É exatamente isso, Evaldo. Exatamente isso, cara. Tipo, o que eu tô procurando fazer desde o ano de 2019, acho que muita coisa mudou, sabe?
é que eu tenho colocado isso diante do Senhor, a confiança plena nele, sabe, cara? Eu sei que nós somos falhos, nós somos inteiramente falhos, mas, Evaldo, todas as vezes que eu tentei colocar a confiança em mim mesmo, Evaldo, Ixi, sempre foi pancada, cara. e às vezes é uma pancada Sempre. forte, né? E a pancada forte derrubava um cara gigante como eu, era ligeiro. Aí o negócio, a queda é grande. Basta você Mas, falar com o Davi, que foi o que ele fez com o Golias, né? pois é, justamente, Golias derrubou um cara daquele tamanho. é grande. Meu querido, Cara é grande. para você, meu querido amigo Vitor, Diga lá, meu irmão. como está sendo para você, agora que você contou o seu testemunho muito bonito, né? Aos 15 dias atrás, seu encontro com Deus foi marcante. Foi a primeira vez que eu tive mais de 200 pessoas visualizando uma coisa minha. Olha só que legal. Olha aí, cara, que bênção. São mais Glórias a de Deus, irmão. ações. Por isso que eu quero colocar sempre Deus em primeiro lugar. Mas para você, como é viver Deus acima de todas as coisas? Não deve ser fácil, né? Não, exige renúncia total. A gente olha na palavra de Deus que todos aqueles que realmente quiseram servir a Deus antes mesmo de Cristo, né, quiseram servir a Deus, eles tinham que renunciar a alguma coisa na vida deles, certo? E principalmente nessa passagem que nós estamos lendo, Evaldo, é muito claro, a partir do versículo 19, que Jesus fala que é impossível servirmos a dois senhores, certo? Ou odiaremos um, amaremos o outro, ou serviremos a um ou desprezaremos o outro, certo? Porque e isso é real, isso é fato. Tipo, eu acredito que muitas pessoas elas preferem só acreditar em Deus do que crer nele, Evaldo. É por isso que é o que eu acho, sabe, cara? Porque o crer é o agir, Evaldo. O crer, eu creio e eu faço. O creio, eu começo a agir deixo Deus agir na minha forma, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, eu deixo Ele fazer. Tipo, não é fácil, realmente é uma renúncia muito grande. Eu vou contar isso aqui, tipo, eu tava conversando com a minha namorada, a Isabel, e a gente conversa muito, a gente faz muito live assim no FaceTime sobre a Bíblia, né? A gente faz muito encontros sobre isso. Eu tava conversando com ela que eu disse assim, cara, na época que eu entrei na igreja, tipo, antes mesmo de eu conhecer a palavra, Evaldo, a fundo, cara, Deus colocou no meu coração que, por exemplo, praticar o sexo fora do casamento era errado. E eu não tinha essa ideia ainda, cara. Eu não tinha essa ideia ainda. Eu não tinha essa ideia de que, poxa, o que é que tem se eu ficar com um ou com outro ou com qualquer outra menina? Isso aí que é que tem? Não, quando eu entrei, cara, isso veio dentro do meu coração, cara. Tipo, foi algo que o Senhor instituiu dentro do seu coração. Porque não é uma atitude de eu estar lá por emocionalismo, sabe? Não é uma atitude de eu estar lá por. Não, eu encontrei a Cristo e eu entendi o propósito dele, mesmo sem eu nem o conhecer direito. E esse é o que falta nas pessoas. Realmente a determinação e a vontade de se fazer algo. Para que eu não possa primeiro buscar o meu reino. Para que eu não possa primeiro buscar a minha vontade. E exige renúncia. Evaldo, estou aqui há 8 anos, cara. 8 anos, então, eu tive que renunciar cada dia da minha vida. E realmente eu. E tipo, Evaldo, se tivesse aqui 3 horas de live para eu contar tudo, cara, eu contaria. Não tem Mas a problema gente não. vai ter Quando várias acabar o outras tempo, oportunidades. a gente entra de novo e começa tudo de novo. Não tem problema não. A gente vai a gente vai ter outras oportunidades. Mas olha, o que aconteceu na minha vida, que vem acontecendo, tipo, tudo é no tempo do Senhor, sabe? Eu tentei apressar o tempo, tentei apressar, fazer outras coisas, mas não, Evaldo. Era no tempo. Evaldo, eu pensei que eu nunca ia aprender química, matemática, física, cara. Eu estou aprendendo demais. É uma coisa que o Senhor tem me ajudado, sabe? Quando você coloca aquilo que você falou, é, tipo, tudo que eu vou fazer, que eu faça para engrandecer o Senhor e adorar o Senhor. Tipo da pessoa que limpa a banheira, Val, da pessoa que faz limpeza de casa. Se ela fizer o seu trabalho em prol de adorar o Senhor, aí, Evaldo, pode ser, cara, que é a melhor adoração que há, porque você está entregando tudo a Ele. E da mesma forma, Evaldo, eu fiz isso, cara, para os meus estudos, cara. Chegou um momento da vida que, beleza, eu já tinha ajudado minha mãe na faculdade, já tinha ajudado todo mundo aqui. Eu disse, cara, eu vou parar para poder estudar. E eu pedi direção ao Senhor. Aí eu queria ter parado em 2018, né? Só porque em 2018 não deu certo. O Senhor não permitiu que eu tivesse parado. E aí eu parei em 2019 para poder estudar. E, cara, só tenho recebido bênçãos do Senhor até aqui, então. Eu É assim tenho, mesmo. tem um rapaz que eu tive o prazer de conhecer chamado João Walter.
ele era coordenador da Renovação Carismática. Na verdade, ele era da Secretaria Davi, que na Renovação Carismática, a Secretaria Davi é a secretaria que cuida das artes da Igreja Católica, música, teatro e dança. E o João Walter, a última vez que eu tive contato com ele contou uma história bem interessante. Ele disse que estava em oração e ele, pregador, de viajar no Brasil inteiro fazendo pregação sobre artes e religião do modo geral, né? Artes religiosas, artes sacras. Sim. E ele disse que um dia estava em oração e Deus pediu a ele para fazer um vestibular. Ele disse, Deus... Oh, meu Deus, Patinho, vamos mudar de assunto, vamos fazer um... Onde vai ser a nossa próxima pregação, né? E Deus disse, eu quero que você faça o vestibular e é de administração. Ele disse, olha, ainda mais administração, quer dizer que tu quer que eu faça a faculdade de administração para que eu possa arranjar uma empresa, ser administrador e ocupar todo o meu tempo administrando uma empresa. E olha, como é que fica? Não. Aí chegou o tempo da faculdade, das inscrições para o vestibular, e aconteceu que um amigo dele chegou lá, ligou para ele, Walter, vai ter inscrição para o vestibular, eu quero só o teu documento aqui para poder fazer a tua inscrição. Eu disse, não quero fazer não, já falei para Deus, não quero fazer não, quero me ocupar com as coisas da igreja. Não, é pouca coisa, é só mudar só o teu nome completo e eu faço aqui. Pai, mas não deu nem meia hora quando ele desligou o telefone. O telefone toca. Walter, eu consegui com a tua mãe, viu? Consegui com a tua mãe o nome do teu documento. Apaguei a tua inscrição. Tu nem se preocupa, tá paga já. Daqui a pouco, tu recebe o cartão, nós vamos fazer a prova, aí tu vai saber onde é. Aí ele olhou assim, filho de Deus, me aguarde. Questão de ocupar a mente dele com tudo que é possível para que esquecesse do dia de receber o cartão. Sim. Aí o amigo dele bate na porta. Walter, eu vim só te entregar o cartão que eu fui lá pegar pra ti. Aí tá aqui, fui pegar o meu e aproveitei e peguei o teu. Tá aqui, ó. Esse aqui é o teu cartão. E olha que legal, nós vamos fazer a prova junto, no mesmo local. Filho de Deus. O que é que tu quer, Deus? Chega o dia do vestibular, dia da prova, ele disse que fez questão de tomar remédio para dormir, para não acordar na hora. Ele acordou, foi cedo, antes do que ele acordava, ele já estava acordado já. Aí o amigo dele bate na porta, bora fazer a prova? E disse, rapaz, tu tá aqui, rapaz, tu tá igual um piolho, rapaz, pelo amor de Deus. E ele foi, né? Ele disse que sentou na cadeira, recebeu a prova e disse, é o seguinte, ele fazendo oração com a prova na mão. Deus, é o seguinte, eu não quero fazer essa prova. Então, foi sincero, altamente sincero. É sério, não quero fazer essa prova em ponto não. Mas é que tu armou tudo isso aí para poder fazer, agora é o seguinte, qual é a resposta da primeira questão, por favor, dizer para mim? Cara, ele disse, beleza, agora a segunda questão foi? Não tô esperando. Não mandou vir pra cá? Dá teus pulos aí. Cara, ele foi em primeiro lugar geral em São Paulo, mano. Só isso. Meu Deus do céu. Cara, ele disse que olhou assim, Deus quando quer fazer as coisas, não adianta você fugir. Olha só a história de Jonas. Me deu o número desse cara depois, eu vou poder ligar pra ele. Então, João Walter fez a faculdade do jeito que Deus pediu e tal, mas não adianta, ele fugiu e acabou parando o vestibular e foi em primeiro lugar geral. Agora tem muita gente que vai ouvir essa nossa conversa e vai correr para Deus, é o seguinte, vestibular, viu? Vestibular, Enem, tá chegando aí. Justamente, tá chegando. Mas, eu quero ficar aqui deitadinho e acabar. Mas é o seguinte, foi a ordem de Deus. Há muitos e muitos anos que eu conheci o João Walter sempre foi da igreja, sempre de fazer pregação. O homem ministrava uma oração maravilhosamente, ou seja, ele sempre foi fiel a Deus. Você acha que Deus ia desamparar? Com certeza não, com certeza não. Você entrega a sua vida a Deus, tu acha que Deus vai te deixar em mãos? Por mais que você diga, mas o pastor tem um sobrinho que mora lá nos Estados Unidos e ele morreu de Covid. Poxa, mas pastor tá assim com Deus, por que Deus não ouviu a oração do pastor, rapaz? Aí tu acha que vai desamparar e vai deixar de ouvir a oração do pastor? Não. Deus vai olhar assim para aquela pessoa e dizer, olha, essa morte não foi eu que encomendei, mas vem cá, vamos tomar de conta nós dois. E Deus vai acolher aquela pessoa que faleceu, eu não tenho nem medo de dizer isso.
mas ao mesmo tempo ele vai olhar para aquele pastor e vai dizer, ei, confia em mim, não? É, vai. Confia em mim, vai. É. Também uma coisa que ele está dizendo para o Vitão, pai, tu não confia em mim, não? Vai fazer tua prova sossegado, mas quando chegar a minha hora, vai ter o Justamente. que você quer, mas Justamente. não é do seu jeito, não é do meu jeito. Sabe por que, é que Deus faz isso? É do jeito dele, não no nosso, para que a gente não fique depois se vangloriando, achando que é o bichão, e achar que foi a gente que fez tudo aquilo É, dali. foi o que fiz, justamente. Rapaz, tem sido assim, Evaldo, um processo muito grande, doloroso, né, cara? Porque assim, uma mudança gera dor. E escolher primeiro o reino de Deus em nossa vida gera dor também. Então, tudo concilia, sabe, cara? Tudo concilia. Por exemplo, quando o Senhor me deu isso no meu coração, Evaldo, tipo, eu fiquei muito tempo, cara, acho que uns 2 ou 3 anos, ainda mastigando sobre isso, sabe? Mastigando sobre isso, Evaldo. E, cara, eu não vou mentir pra você, eu nunca fui de estudar, nunca fui de estudar, não, cara. Tipo, desde pequeno, tipo, eu não tinha muito contato com a mãe nem com meu pai, porque meu pai não queria muito que, assim, não ligava muito, sabe? E minha mãe trabalhava muito no hospital, como enfermeira. E ainda Tua trabalha. mãe é enfermeira. Uma Aqui em enfermeira. Tianguá ou em Sobral? Aqui em Tianguá. Aí, Evaldo, então eu peguei, cara, tipo, eu sempre tive a vontade de trabalhar no hospital, sabe, cara? Sempre senti, assim, a vontade no ambiente do hospital, desde pequeno. Mas eu nunca tive eu nunca estudei, nunca fui, como é que eu posso te dizer, cara? É, incentivado a fazer isso, né? Tipo, desde pequeno. Então, acho que lá para os 22 anos, Evaldo, o senhor falou comigo, cara, disse que era para eu fazer também, para eu começar a estudar. Então, cara, Evaldo, tipo assim, eu não sabia. Sabe aquele cara que tá cego de tiroteio mesmo? Sabe aquele cara que não tá sabendo o que que tá fazendo de jeito nenhum? Então eu não tinha decidido nada ainda, sabe, da minha vida, cara. Decidido nada, cego no tiroteio. E Deixa aí eu te só fazer, foi em 2000. Ah, talvez era isso que você ia falar, eu acabei te cortando. Você disse que estava assim, meio um cego no tiroteio. Quando foi que Deus tirou você dessa escuridão, feito um cego, e te deu assim aquela luz e disse, meu filho, peraí que tu tá ficando meio perturbado do jeito, tá meio doido. é. Aí, para com essa marmota aí, para com essa marmota que tu tá meio perturbado do juízo. Se aquete e deixa eu comandar. Quando foi que isso aconteceu? E como foi? E Pronto, como isso aí você aconteceu. sentiu isso, né? O pulo do gato foi em 2018, sabe? 2018, cara. 2018 mesmo. 2017 para 2018, que o Senhor realmente me orientou e colocou pessoas realmente específicas em minha vida, certo? Colocou pessoas específicas em minha vida que me ajudaram muito, Evaldo, muito a amadurecer, a realmente buscar esse sonho que o Senhor tem na minha vida, esse plano que o Senhor tem na minha vida, que é para a honra e glória dele, não é para mim. Mas foi mais ou menos nessa época. Foi nessa época que os olhos abriram, cara, e brilharam, e eu vi que realmente era necessário uma mudança, certo? Então, passei ainda 2 anos trabalhando muito, juntando dinheiro para poder. Porque aquele negócio, Evaldo, a gente tem que se preparar, né, cara? Deus não faz as coisas assim de forma desplanejada. Ele planeja a sua vida, ele só quer que você marche, né? Como Josué, né? Morreu Moisés, mas ele disse assim a Josué: não tenha medo, ande, não tenha medo, vá, porque eu sou contigo. Então é a mesma coisa que acontece na nossa vida, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar é isso. Então eu tomei uma atitude para mudar. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer. Mas então Deus colocou pessoas na minha vida também que me ajudaram demais, Evaldo, demais. Agradeço a Deus demais. A minha mãe, Evaldo, pelo amor de Deus, a minha mãe é um exemplo do que é colocar Deus em primeiro lugar, porque o que a gente passou aqui, Evaldo, tipo, desde antes da formatura da mãe, quando a avó morreu, quando a avó faleceu, cara, e foi muito difícil, a mãe não parou de trabalhar, não parou de estudar, ia cuidar da avó com câncer em Fortaleza, tipo, ela tirava os plantões em Piripiri, e ia direto para Fortaleza, tipo, a mãe passou vários tempos sem ficar aqui, tipo, foi muito difícil para nós aqui, mas, cara, Deus abençoou em tudo, Evaldo, abençoou em tudo, cara, fez tudo, cara, conforme a vontade dele, sabe? Então, isso é o diferencial das pessoas que realmente esperam em Deus e que confiam em Deus que as coisas vão acontecer. Então, eu Agora, tô tranquilo, Evaldo, sabe? Tô agora tranquilo. eu vou de voadora no suspeito agora, sem dó nem piedade.
eu tomar um café aqui, peraí. Depois manda um pouquinho para mim. Meu irmão, você disse que Deus tomou de conta, Deus fez muito, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Como responder a uma pessoa que espera que Deus também faça tudo isso que ele fez na sua família, e que não Ah, fez cara. na família dela? Evaldo, é complicado, cara. É aquele negócio do crer e do acreditar, sabe, cara? Eu acredito muito nisso. Porque assim, Evaldo, o que aconteceu comigo foi uma coisa, comigo, com a minha família, tipo, não foi uma coisa de estralar de dedos, né, cara? Foram anos e anos e anos e anos você tendo que esperar e você tendo que se capacitar todos os dias para que alguma coisa pudesse acontecer. E mesmo independente se essas coisas não acontecessem, Evaldo, Deus é Deus de qualquer forma. Entendeu? É você entender isso. Tipo, se não é, você faz o seu máximo, mas se algo não acontecer, poxa, Deus sabe que alguma coisa poderia. Você não sei, sabe, cara? Os desígnios do Senhor são mistérios ainda em nossa vida. Mas realmente, o Senhor fazendo ou não, Evaldo, ele continua sendo Deus. Então, eu escolhi eu acreditar em Deus, em crer em Deus, e não somente saber que ele existe, sabe? Então, crer em Deus, você suporta as adversidades, suporta qualquer tipo de coisa. Verdade. Você acha que isso acontece muito com aqueles, os crentes? Não estou falando dos evangélicos, estou falando aqueles que creem em Deus. E eles Sim, passam também por essa fase. Porque existe aquela história do primeiro encontro com Deus, onde a gente fica sim. extasiado, a gente fica assim, amando Deus por toda a vida. A gente sai do acreditar para crer. Mas você acha que a gente Isso. também faz o caminho contrário? Chega um tempo em que a gente Sim. para de crer e vive só o acreditar que Deus existe? Rapaz, com certeza. Eu acho que até tem até um exemplo aqui que veio na mente agora, sabe? De Elias, né? A gente tem um exemplo de Elias que, pelo amor de Deus, quem não conhece, pô, Elias ali, depois que ele tem enfrentado o exército de Baal lá, os profetas de Baal, ele teve medo da Jezabel, cara. Tipo, então, ele tipo, tinha 300 homens, cara, e ele conseguiu enfrentar todos eles. Mas ele teve medo de uma pessoa só e se escondeu, e teve ansiedade, teve preocupação e teve depressão ali. E ali foi Entendeu? justamente para Então, poder, entre aspas, vou dizer assim, bem muitas aspas, uma possível arrogância, prepotência que ele possa ter sentido por saber, eu estou presente, justamente. eu sou o cara, entendeu? Porque pode acontecer, não É, pode? pode, Pode. pode acontecer sim. Aí Deus mandou uma Tanto é mulher que e fez ele se tremer nas bases. foi. Deus fez ele tremer na base. Então, como quando Deus disse assim: olha, se você não fizer, tem 7.000 lá que não se prostra. Então, Deus deu logo uma chibatada nele, logo, para ele poder se tocar assim: ó, te orienta, mas que Te tu não orienta. tem. Te, ori- Senão eu te tenho orienta, acabou com a ele. cabeça, é o novo. Então você É mexe o os caras novo. na sua cabeça, né? Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta, sendo que sabe que o nosso tempo, nossa conversa é boa e o tempo corre, né? Como eu te disse, eu preparei aqui umas perguntas para Não você. acabou ainda não, né, macho? Não, faltam mais ou menos uns 25 minutos. Falta. Cara, você é um jovem que eu conheci há mais ou menos uns 7 Coração, anos. cara, aqui, ó. Coração. Ô, Você tá rapaz, no coração, cara. me deu até vontade de falar. Grande Jones, muita gente aparecendo aqui, sabe? Um abraço, Jones, Deus abençoe. Paulinho também deu as caras aí. Muita gente boa aparecendo. Cara, é o seguinte, te conheci jovem. E jovem é assim, eu vou chutar o pau da barraca. Eu não quero nem saber se o coco é osso, eu quero quebrar um coco na testa, eu vou beber água Verdade. baiano. Porque gente quer viver, quer ir pra farra, e ainda diz assim, se eu não fizer isso, aí eu vou fazer quando? Quando tiver, vai. É desse jeito. Mas você transmite para todos nós, para quem te conhece, toda a alegria que qualquer jovem tem. Você transmite para nós toda a juventude que qualquer pessoa dentro dessa tua faixa de idade vive. Ou seja, você não é um jovem triste, como muitas pessoas pensam que o jovem da igreja é triste. É só naquele negócio lá, não sei o quê, blá, blá. E jovem da igreja não é triste. Uhum. Você confirma isso? Jovem da igreja não é triste. Não, não confirmo isso não. Jovem da igreja é alegre, não é isso? João já é alegre por si só, né? João já é alegre por si só. Se ele tá na igreja e tá sendo triste, tá meio complicada a situação. Porque tem Tá meio muitos complicada a jovens situação.
que passaram aqui pela live, tem muitos jovens que vão assistir essa live depois, porque eu sou tipo da formiguinha, eu fico mandando recado da live para todo mundo, e muitos jovens vão assistir essa live depois, e é para eles que você vai dizer. Pelo simples fato de você estar na igreja, você é triste? Não, cara. Não, que é isso. Você precisa encher a cara, beber e até cair, e no dia seguinte nem se lembrar quem estava do seu lado, para poder ser alegre? Principalmente, pelo amor de Deus. Pelo Você amor de Deus. precisa, desculpa, não vou entrar nas questões íntimas, mas você precisa de uma relação sexual para poder chegar ao clímax da sua felicidade? Não, Não. de jeito nenhum. Você precisa estar dançando uma dança indecente e imoral que tira toda a sua característica de cristão para você mostrar que você é um jovem alegre que sabe dançar? Com toda certeza não, Val. Deus preenche todas essas áreas da sua vida te transformando numa pessoa alegre, sim ou não? Sim, com toda certeza. Evaldo, é aquilo que eu falei até com você, acho que na outra live o pessoal viu. Mas é aquilo, cara. Deus, ele preenche aquele espaço vazio que é justamente dele, cara. Por quê? Porque um abismo chama o outro, sabe, Evaldo? Eu, antigamente, quando ia para as festas, Evaldo, eu tentava me preencher com drogas, ou com mulheres, ou com qualquer coisa, certo? Qualquer coisa que me enchesse naquele momento. Um prazer momentâneo, certo? E eu criei deuses para mim mesmo, Evaldo. Eu me achava um deus em ascensão, entendeu? Mas, cara, Deus me quebrou na hora, cara. Deus me quebrou na época. Então, quando eu vi, cara, quando eu enxerguei ele, quando eu entendi, cara, o propósito. Mas, Evaldo, eu quero só te dizer, cara, uma coisa. Como é que Deus, cara, faz um cabeça chata desse, cara, entender de uma forma assim, sem eu nem ter lido sobre, cara? Entendeu? É isso que eu fico imaginando. Cara, Deus, ele quer muita coisa de nós, ele precisa de muita coisa de nós, Evaldo. Ele precisa de alguma coisa nossa, Evaldo, ele precisa. Ele não precisa. Então, cara, eu acho que por que as pessoas fazem uma coisa tão complexa para algo que é tão simples, Evaldo? Evaldo, um cara que não tinha entendimento de nada, mas que, poxa, apenas entendeu, cara, sei lá, velho. Eu não apenas acreditei que ele existiu, porque até acreditava, eu disse, não, Deus existe. Então, Deus abençoava até meus pecados aqui, porque era esse o pensamento, entendeu? Se eu estou ficando com essa menina é errado, eu estou ficando com ela, mas Deus está abençoando, porque está dando certo. E esse pensamento eu acho que ilude muita gente, cara, porque não é só crer, porque não é só acreditar em Jesus, mas é o crer. Então, cara, Deus, no início, naquele momento em que ele me falou, Evaldo, não que eu não tenha participado não que eu tenha vivido momentos de tristeza, cara, porque vivi muitos, mas eu sempre sabia que ele estava lá, Evaldo. E essa é a minha alegria, esse é o diferencial. Você saber que ele está lá, mesmo quando você está só, mesmo quando você não tem ninguém para falar, mesmo quando você não consegue abrir a sua boca para falar, Deus entende sua voz, Deus entende porque ele conhece o teu coração, então é diferente, cara. Ah, É é. diferente de tudo. Tem até uma história que uma pessoa estava, assim, num desses Sim, momentos de Leison. crise da humanidade, procurando entender o caminho de ida e de volta, de onde eu vim para onde eu vou. Uhum. E num desses pensamentos dele veio Deus. Ele queria saber onde é que estava Deus, que ele não conseguia ouvir. É preciso que a gente silencie não os ouvidos, mas o coração para poder entender que Deus é simples, Deus não tem nada de complicado. Então ele chegou assim, numa rua, vinha caminhando na rua e disse: Deus, se tu existe, me dá um sinal. Uma borboleta pousou no ombro dele e ele não prestou atenção, ele foi espantar a borboleta. Ele continuou a caminhada e disse: Deus, estou esperando uma resposta. Se tu existe, me diz aí alguma coisa. E um passarinho veio cantando e ao redor dele cantou uma das melodias mais lindas que um pássaro pode fazer. E ele não deu atenção. E disse: Deus, se tu existe realmente, é pela última vez, eu não vou te perturbar mais não. Se tu existe, me dá uma luz aí da tua existência aí. E ele tropeçou e caiu, bolando assim, caiu dentro de um lago. E estava lá se afogando. E por incrível que pareça, quando ele disse: Deus,
perturbei, perturbei, perturbei. É assim que tu me responde, me deixando morrer afogado. Se tu existe realmente, me tira daqui. Quando ele terminou a frase, ele percebeu que ele não estava no lago, ele estava numa poça de lama. E o que é que essa história quer dizer? Deus, ele responde todas as nossas perguntas. Nós é que não paramos para ouvir. O que a gente quer, Justamente. a humanidade quer isso. Deus fala comigo. Aí a gente quer ouvir a voz de Deus como eu estou ouvindo a voz do Vitão. Justamente, cara. A Bíblia já vem dizendo que essa fase de Deus falar em pessoas ouvidas já passou, já. Terminou. E Jesus Cristo deixou bem claro. Felizes aqueles que crerão em mim sem terem me visto. Ou seja, está falando Sem. do É, Vitão e de todo mundo que está assistindo a live. Deus existe e ele não precisa que a gente acredite nele para ele existir. Ele existe, ponto final. Agora, sim. nós queremos prova da existência de Deus. É só ouvir várias canções que dizem: olho para a cruz, esta é a minha grande prova. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou todo o seu último sangue e a pessoa ainda quer ter a cara de pau de pedir uma prova de Deus. Que prova maior do que essa? Aí Jesus Cristo olha para o Vitão e diz: você quer uma prova da minha existência? Eu morrerei de novo na cruz por sua causa. Bufo. E aí? Como é que sai dessa? A gente assiste muito filme aí acha que Deus é aquela coisa grandiosa. Não, não, Evandro, eles achavam que Jesus era aquele. É o Brad Pitt, né? E no negócio assim, as pessoas colocam Jesus como isso, né, cara? Mas tipo, Jesus, em Isaías fala que Jesus ele não tinha uma aparência formosa e por isso que as pessoas o rejeitavam, porque ele não tinha uma aparência formosa. E as pessoas colocam, idealizam Jesus Cristo, sabe? Idealizam Jesus, um Jesus afeminado, sabe? Um Jesus com características que não tem nada a ver Europeus, com o esplendor. Pronto, pronto, europeus. Porque para o europeu pronto. jamais eles vão desenhar um quadro de um Jesus negão dos cabelos pichain. Justo, Mal feito. entendeu? Jamais vão fazer isso. Jamais. O Jamais homem vão que fazer viveu, isso. fez, ela que viveu o que viveu, né? Falou o que falou, fez o que fez. Tem que ser branco e com Não os olhos tem azul. de se bobear, um olho azul e outro verde. Pronto, justamente, para poder logo certificar, né? E Jesus é tão Mas é simples. complicado. Simples, simples, Simples. simples. Eu tenho aqui algumas perguntas, infelizmente nosso tempo está correndo, né? Uma pergunta que eu queria fazer para você era o seguinte: buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Aham. O que é que Deus tem para me oferecer no reino dele? O que é que eu posso esperar desse reino de Deus que Deus tem para me oferecer, para que eu não possa buscar as outras coisas? Peraí, Valdo, não tô te ouvindo direito. Peraí, acho que a Contrei tá me limitando aqui. Peraí. Por Encontrei favor, dando olé. faça a pergunta. Faça a pergunta aí de novo. Pronto, eu falo. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Mas se eu vou Sim. buscar primeiro o reino de Deus, nós já chegamos à conclusão que não é buscar primeiro o reino. Primeiro o rei, depois a gente terá o reino. Mas o que é que o reino de Deus tem para me oferecer? Para que eu possa buscar primeiro as coisas do reino de Deus e não as coisas que não são do reino de Deus. Pronto. Billy Graham, ele falava uma coisa muito interessante, sabe, cara? Não sei se você conhece, ou chegou a ver Sim, sim, algumas sim, sim. pregações dele. Ele falava uma coisa, tipo assim, ele já estava nos seus auges de 90 anos e tal, morreu muito velhinho, mas ele dizia assim, aqui na Terra eu estou só de passagem, porque a minha casa realmente é o lar. O lar que ele explica é a questão que é o lar do Senhor, sabe? É esse lar que nós esperamos. Evaldo, as pessoas acreditam assim, que as demais coisas serão acrescentadas, Evaldo. Cara, então se eu crer em Deus e eu escolher viver para Ele, eu vou ter riqueza, cara. Eu vou ter prosperidade financeira. As pessoas pensam dessa forma, Evaldo. Evaldo, mas para onde nós vamos, nada é corruptível. Nada se enferruja, nada pode ser roubado, nada pode ser extorquido, nada pode ser mentiroso. Entendeu? Para onde nós vamos, Evaldo, realmente é o nosso lar, cara.
Então as pessoas não entendem, as pessoas não entendem isso. A maior recompensa, e o que me faz trabalhar, o que me faz viver, o que me faz estudar, o que me faz buscar algo melhor para minha vida, é simplesmente eu entender que o Senhor tem esse propósito para mim e a cruz é suficiente. Mano. A cruz é suficiente, cara. Tipo, eu não preciso ter mais nada. Se Deus dissesse assim, eu não vou mais dar nada ao homem, cara. Dar nada, nem nada. Isso aí já seria suficiente, Evaldo. Sabe por quê, cara? Porque Jesus já pagou tudo naquela cruz. Já pagou tudo, cara. Eu não preciso mais de nada. Entende? Jesus fala isso num contexto em que os homens estão querendo acumular riquezas e bens materiais, sendo que tudo isso é corruptível. Sendo que os olhos das pessoas, elas tendem a olhar para o mal. Por exemplo, quando ele fala lá sobre a questão de 22, versículo 22 e 23 do Mateus 6, que ele fala sobre a candeia do seu corpo são os seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, ele já vem falando lá das riquezas, dos deuses, que se você não pode servir a um senhor ou a outro, ou você desprezará um ou outro. Depois ele fala dos teus olhos. E depois ele fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Nem com o que vestir, nem com o que comer. Eu falo por que ele fala isso, cara. Porque as riquezas do Senhor são diferentes do nosso pensamento. Nós pensamos na riqueza, mas que riqueza? O ser humano é limitado, então ele pensa na riqueza que é terrena, na riqueza que é daqui, da terra. Aquilo que eu posso receber daqui. Mas Paulo, a gente pode ver no exemplo de Paulo, que ele foi um seguidor de Cristo exemplar, que Paulo ele sofreu, padeceu, foi humilhado, perseguido, morto, injustiçado, porque servia a Jesus. E que riqueza que Paulo poderia ter preso dentro de uma cela, cantando um louvor ao Senhor, entendeu? Que riqueza é essa, Paulo? Então, com certeza não é a riqueza que o Senhor poderia dar nessa terra, Paulo. Então, as pessoas têm que entender que a maior riqueza já foi dada para nós. E que o que nos espera é o céu. O que nos espera é a eternidade. E esse é o maior presente. Independente se eu morrer aqui, independente se eu morrer liso, lascado, pobre, seja que for. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ser enraizada nele. Como eu disse, eu gosto de ir nos peitos logo assim, que é para poder derrubar logo o grandão. Pode arrochar. Eu vivo de acordo com o que Deus permite que eu viva. É o meu acordo com Deus. Tá? Quem administra meu lar, minha vida, minha família, que é Deus. Deus administra tão bem a minha família que Ele me permitiu, depois de 43 anos, encontrar mais um tesouro, que é a minha mãe. Né? Sim, cara, que história linda, cara, isso aí. Obrigado. É porque você não conhecia a mulher, eu vou te apresentar a mulher. Mulher é linda. Mas, depois de 43 anos, eu consegui obter mais um tesouro, que é a minha mãe. E Deus, ele age de uma maneira, do jeito dele. Se fosse da vontade dele, da gente não se reencontrar, eu estaria satisfeito do mesmo jeito que minha vida quem manda é Deus. Eu tinha uma convicção no meu coração que um dia, quando nós chegarmos na mansão celeste, eu iria encontrar minha mãe. Isso eu tinha essa certeza no meu coração. Mas Deus disse, tá bom, vou fazer isso. Estou contando essa história para poder falar um pouquinho do como Deus age com providência na vida da gente. Mas eu vou de voadora nos seus peitos, como eu disse agora nesse exato momento. Nós somos anunciadores da palavra de Deus. Você é um ministro de música. Sim. A sua função é mais dobrada do que a minha. Dentro do exército, você é o primeiro a levar as balas que vêm do inimigo. Você derruba a mata para a gente passar. É assim a experiência que eu tenho como formador de ministro de música que eu sou há mais de 20 anos. Então a formação que eu tenho de ministro de música é: você vem com a foice, derrubando a mata para que a gente possa ir passando. Mas como se explica, eu estou lendo aqui, como se explica o fato de buscarmos Deus acima de todas as coisas, e o primeiro reino de Deus, e tudo mais será dado por acréscimo? Como se explicar tantos cristãos, isso eu estou falando não é evangélico e católico, não, estou falando geral, tantos cristãos que vivem cobrando taxas tão altas para fazer pregação. Eu passei 14 anos no escritório da Renovação Carismática, viajando pelo Ceará. A gente não cobrava um tostão, a não ser a passagem, de ida e volta, ou a gasolina. Mas a gente vê pastores cobrando muito caro para fazer uma preleção.
Um absurdo, né? Uhum. Bandas de música cobrando os olhos da cara, onde as pessoas têm que vender cada um tem que vender o seu rim para poder pagar aquela banda. Isso não acontece só no meio evangélico, não, no meio católico também. Acontece de pessoas que vivem Uhum. de pregações e de música que cobram os olhos da cara. Poxa, se eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas me serão dadas por acréscimo, como é que você vê a situação dessas pessoas que cobram tão caro para fazer uma missão, uma evangelização? Isso aí foi voadora nos peitão, hein, cara? Assim mesmo, voadorona, né? Ó, pronto, pronto. O que eu acredito é o seguinte, sabe, cara? Quando Jesus fala aos seus discípulos que eles têm que ir no caminho e dar aquilo que foi dado de graça a eles, né? Tipo, foi dado a você de graça, dê de graça também. Faça de graça e faça com amor. O que a gente vê, né, no mundo hoje gospel, tanto gospel como na área geral cristã, Na área geral, o que acontece no foi, catolicismo também. você vê uma supervalorização. Então, você vê que o mercado é aquecido, você vê que realmente é rentável, e as pessoas esquecem o verdadeiro propósito. Vendem as músicas só para aquilo que é rentável, Evaldo. Tipo, você pode analisar que muitas músicas, Evaldo, não tem o conteúdo bíblico que era necessário ter. Você vê músicas que exaltam o homem, cara, não exaltam a Cristo. Cristo vai me abençoar, Cristo vai fazer isso, Cristo vai fazer aquilo. Meus inimigos Mas irão ver a minha derrota, né? não, não. Não, é o contrário, né? Desculpa, é o contrário. Meus inimigos irão ver a minha vitória. É mais ou menos assim. Eu Tipo fiz isso, essa cara. piada porque muitas das músicas hoje perderam a unção. Tem muita Perderam, técnica. perderam. Não estou dizendo que o músico cristão não tem que ser profissional, não é isso. Tem muito músico cristão que Uhum. tem que manter a família e vive da música. Eu só acho um Isso, vive da preço música, muito justamente. alto. Eu só acho É, caro demais. Entendeu? justamente, Porque se, justamente. se existe aqueles que são músicos, Eu também concordo. que tem músico, tem cristão que é músico e precisa do dinheiro para poder manter a sua família. Isso é fato. Isso acontece em Sim. qualquer meio da música. Uhum. Mas por que cobrar tanto? Cobrar tão caro? Justamente. Porque eu acho que, por Por exemplo, aquilo que foi dado de graça, né, cara? vamos supor, a tua igreja é uma igreja riquíssima e a minha é pobre. Aí a tua igreja tem condições de trazer aquele pastorzão que está no momento, mas a minha não tem. Eu queria tanto Uhum. trazer, aí por quê? Se ele tem que pregar e evangelizar em todos os lugares, por que que, ao cobrar tão caro, ele acaba limitando o número de espaços onde ele poderia evangelizar? Sim. Se eu tô sendo antipático, você me avise. Não, tá Mas, não. Não tem nada comigo isso aí. Isso aí é com eles mesmo. não, eu sei que não é com você, eu conheço você. Porque eu já vi você fazer isso que eu estou falando de graça. Né? E Você foi continuarei, em nome de Jesus, em todo canto. em nome de Jesus. Eu já vi você evangelizar e pregar e cantar de graça. E nem morreu. Justamente. E nem deixou nada de faltar, entendeu? E nunca Pronto. deixou de Aí a faltar. gente volta para o início da nossa conversa, né? Buscar o Justamente. Deus em primeiro lugar e nada lhe faltará. Não é questão de você ganhar Justamente. na loteria. Deus, é o seguinte, estou trabalhando no teu reino agora, me dá um número da Mega Sena aí, por favor. Não é assim que funciona. É assim que funciona. Mas É assim que funciona. nada vai faltar se você confiar em Deus. Se você Justamente. estiver na igreja de Deus, trabalhando para Deus, a igreja de Deus, sem esperar nada em troca, mesmo assim, Deus não vai deixar faltar nada para você. Com toda certeza, Valdo, com toda certeza. Quando Jesus veio, ele não veio pregar, ele não veio colocar uma religião padrão, Valdo. Ele veio colocar um comportamento padrão, um ensinamento padrão, que todos pudessem viver dessa forma. Verdade, Só que as verdade. pessoas, elas acabam, Evaldo, misturando as coisas e o ego entra, cara, tipo, de uma forma tão grande que eles são os próprios deuses, sabe, cara? Tipo, então, esse mundo, cara, tipo assim, jaz no maligno, sabe, cara? Então, quando Cristo fala que no mundo vocês terão aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tipo, ele fala, cara, as aflições, Evaldo, elas não vão passar só com o pessoal que tá largadão aí no mundo, não, cara. Vão ser principalmente com aqueles que estão
dentro, né? Dentro da casa de Deus, né? Com as aspas aí. Mas o que eu entendo por isso, cara, é que realmente hoje em dia tem muitos mercenários mesmo. Isso aí é verdade. Pessoas que abandonaram realmente o maior sentido, que é realmente adorar o Senhor e o adorar de todo o coração. É Tipo, verdade. não fazer Deus abençoar a pessoa, o ministro de louvor que vive com isso, cara, é uma coisa diferente, sabe? Porque eu já reconheci pessoas, Evaldo, que subiram, eu mesmo vendo pessoas que puderam subir no altar e cantar, tipo, de uma forma tão simples, mas que tocou meu coração, cara. Eu acho que tocou o coração de muitas pessoas, sabe? E já pessoas com um nível maior já de musicalidade, e que não conseguiu chegar a isso no coração, entendeu? Então, cara, é, eu costumo adorar, Evaldo, do jeito que eu tô adorando aqui no meu quarto, cara. Eu costumo adorar em cima do jeito que eu venho aqui, porque a adoração, se eu for fazer só lá em cima, Evaldo, vai ser uma coisa como qualquer outra. Eu não vou estar fazendo lá como se eu vou estar fazendo para as pessoas que estão ali assistindo. Mas eu tenho que entender que a minha maior plateia é o Senhor. A minha maior plateia, cara, é Ele. Então eu faço de tudo para que isso chegue a Ele de uma forma que seja um aroma suave, de uma forma que seja agradável a Ele. Eu não procuro agradar A ou B, ou o pastor, ou qualquer que seja. Eu procuro agradar o Senhor. Eu procuro agradar o Senhor. E isso aí a gente tem que ter no nosso coração. E hoje está muito difícil adorar a Deus, porque as coisas que o mundo oferece para nós são coisas prazerosas, são coisas gostosas. Tem até uma frase que eu vi Sim. uma vez que dizia assim que pecar é bom. Se pecar fosse ruim, ninguém queria. E você acha que Satanás vai te oferecer coisa ruim, sabendo que tu não vai aceitar? Não, Satanás, se ele Justamente. puder te tirar da presença de Deus, te dando É. todas as coisas que o mundo que ele puder te oferecer, ele vai te dar. O importante é tirar Uhum. você da presença de Deus. Agora, você acha que o fato das pessoas estarem caminhando com Deus, nosso tempo está quase acabando, nós temos dois minutinhos. O fato das Vai lá. pessoas estarem caminhando com Deus depois de um certo tempo, isso perde sentido na vida dele, essa história de buscar Deus em primeiro lugar, porque eu conheço, por exemplo, Não. pastores que viveram para Deus, por exemplo, Uhum. na renovação carismática a gente também chama de pastor, né? Então, teve Sim. pastores que viveram um celibato para Deus, mas quando a idade chegou, olhou assim, rapaz, eu tenho que casar. Casou, aí continuou vivendo ele e a esposa, dedicado para a igreja, aí um olhou para o outro, Uhum. rapaz, é o seguinte, a gente precisa de um filho, né? Nós estamos ficando velho. E o filho veio. Aí, com o tempo de caminhada, um olhou para cada outro assim, rapaz, é o seguinte, casamos, os buchos de vieram, como é que nós vamos manter esses meninos? Vamos ter que trabalhar. E aí começa a surgir um conflito. Eu vou ter que trabalhar para poder manter minha família, e essas coisas começam a ocupar o lugar de Deus. Aí você não acha que isso é um dos Sim. motivos que faz com que as pessoas comecem a esfriar essa frase, buscar Deus em primeiro lugar? Sim, sim, com toda certeza, Valdo. Mas as preocupações da vida, né, cara? Porque quando Jesus fala lá, cara, não andeis solícitos com nenhuma coisa, ou ansioso com alguma coisa que possa vir. Claro que acontece muito disso aí, sabe? Gravidez, casamento, enfim, acontece sim, com toda certeza, pode afastar as pessoas. Cara, eu acredito que uma mente, Evaldo, que já se abriu para Deus, cara, ela não volta a ser fechada, cara. Porque se você abriu e se você conheceu o verdadeiro amor, cara, por mais que você tenha dificuldades, cara, você vai ensinar seus filhos ali, você vai entender, você vai adorar o Senhor na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Esse é buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Tipo, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. Eu vou trabalhar, mas eu vou honrar o Senhor no meu trabalho. Cara, isso é uma forma de adoração. Isso você não deixa de adorar o Senhor por causa disso. Tipo, entendeu? Então há várias formas de poder adorar o Senhor. Então, eu acredito que se você está na caminhada, você pode ter um momento de frieza, um momento de deserto. E isso vai acontecer. Isso realmente vai acontecer. E com certeza vai acontecer várias outras vezes. Mas a gente precisa confiar no Senhor que Ele é capaz sim de suprir qualquer necessidade. Então, meu sonho era ser padre, até os meus Uhum. 17 anos. Cláudio Lima acabou de chegar aqui. Um abraço grande, meu irmão. Outro fenômeno que a gente precisa bater um papo. Ele precisa conhecer você. É, Ô, cara, também quero ir mais. ele é gigante, apesar do tamanho, ele é gigante. Cara,
quer dizer, eu sempre quis ser padre, Sim. mas nós temos 25 segundos. Mas para poder encerrar, um Caraca. padre chegou para mim e disse assim: você pode ser o sacerdote dentro da sua casa. Pronto, exatamente. Viva o reino de Deus na sua casa. Vitão, a gente marca outro dia para continuar essa nossa conversa, que nós temos Um 10 beijão minutos. aí, um beijão para todos, cara. Esteja no Deus coração. abençoe. Beijo, beijo, Cláudio Lima. Beijo para todos.